Você já viu um homem bilionário ser reduzido ao silêncio absoluto depois de humilhar alguém em público? Era uma tarde abafada no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo. No restaurante de um hotel de luxo, mesas ocupadas por executivos engravatados e influenciadores em almoços de negócios. No canto mais discreto do salão, uma jovem negra com uniforme simples e cabelo preso em um coque bem alinhado entregava o cardápio com educação. Seu nome era Jéssica Almeida, 27 anos, garçonete A3. Era discreta, atenciosa e eficiente. Mas naquele dia, nada disso pareceu importar. A mesa 14 estava ocupada por um homem conhecido. Antônio Salazar, CEO da Salazar Tech, um dos empresários mais ricos do Brasil, estampava capas de revista e acumulava prêmios. Acompanhado de 2 sócios, ele falava alto, fazia piadas grosseiras e olhava ao redor como se tudo lhe pertencesse. Quando Jéssica se aproximou com o pedido errado, um erro da cozinha, não dela, ele sequer quis ouvir. Riu debochado e disparou. Não sabe ler, é? Deve ter estudado onde? No chão de fábrica? Burra. O salão parou. Não houve gritos. Não houve reação imediata. Apenas aquele silêncio denso, desconfortável, como se o ar tivesse sido arrancado das paredes. Jéssica ficou imóvel, os olhos fixos nos dele. O gerente tentou intervir, mas ela levantou a mão, com calma. E então, ela falou. Poucas palavras, voz firme, sem baixar os olhos. O senhor tem ideia de com quem está falando? Os sócios olharam em volta, tensos. Salazar riu, desdenhoso. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes transformou completamente o clima e a fortuna de um dos homens mais poderosos do país. Nos próximos blocos você vai entender por que essa frase simples virou o começo de um desastre bilionário para Antônio Salazar e por que, até hoje, ele não consegue falar o nome de Jéssica sem engasgar. Jéssica não levantou a voz, não perdeu o controle, mas seus olhos queimavam de algo que ninguém ali esperava. Certeza. Não era raiva pura, nem vergonha. Era aquela mistura amarga de quem já passou por isso antes. E decidiu que, desta vez, não deixaria barato. Antônio Salazar, ainda sentado, inclinou o corpo para trás como se estivesse diante de uma piada. Agora ela acha que é importante, ele disse, alto o suficiente para outras mesas ouvirem. Mas ninguém riu. Os sócios trocaram olhares rápidos. Um deles, Marcos, evitava encará-la. O outro, Reinaldo, mexia o celular como se procurasse uma rota de fuga para o constrangimento. O gerente do restaurante, Sr. Osvaldo, chegou com passos rápidos, rosto suado. Jéssica, por favor, pode me acompanhar um instante? Mas ela não se moveu. Manteve-se ereta, as mãos ao lado do corpo, e respondeu. Eu vou, mas antes o Sr. Salazar vai ouvir algo que precisa ser dito. Silêncio outra vez. Não sou burra. Tenho 2 diplomas, um de letras pela USP e outro de direito. Estou neste restaurante porque escolhi juntar dinheiro para abrir meu escritório de advocacia e porque minha mãe passou a vida limpando o chão para eu poder estudar. Hoje eu sou garçonete, amanhã talvez advogada, mas nunca, nem um dia sequer, fui inferior ao senhor. As palavras caíram no salão como uma martelada. Ninguém mexeu o garfo. Um garçom parou no meio do corredor, equilibrando uma bandeja com taças de vinho. Salazar endureceu. O maxilar dele travou por um segundo antes de tentar recuperar o tom sarcástico. Muito bonito. Vai me processar agora? Por calúnia? Injúria? Boa sorte com isso. Ele pegou o guardanapo, limpou a boca sem pressa e olhou para o gerente. Osvaldo, tire essa funcionária do meu campo de visão. Osvaldo hesitou. Jéssica saiu andando antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, mas não em silêncio. Parou na porta da cozinha, virou-se e encarou a mesa mais uma vez. Me ver aqui servindo comida te fez achar que podia me humilhar. Mas tem gente nesse país que nasceu achando que é dono do mundo. E tem outros que aprenderam a sobreviver dentro dele. Vamos ver o que dura mais. No fundo, alguém aplaudiu. Só uma palma, tímida. Mas existiu. Na cozinha, Jéssica tirou o avental e entregou ao colega que a observava de olhos arregalados. Fala para Osvaldo que eu cumpri meu horário. Qualquer coisa ele pode ligar.
No elevador de serviço, respirou fundo. 1, 2, 3 vezes. O coração batia forte, mas o rosto seguia sereno. Ela não tremia. Estava exausta. Não de hoje, mas de tudo. Na rua, o barulho dos carros abafava os pensamentos. Caminhou até o ponto de ônibus com passos firmes, tirando o celular da bolsa. Abriu a câmera frontal e gravou. Hoje um homem bilionário me chamou de burra. Ele achou que podia falar isso porque eu estava servindo água. Mas eu tenho nome, história, e agora ele vai conhecer os dois. Postou no Instagram com um texto curto, sóbrio, sem xingamentos, sem hashtag de protesto, só a verdade. O vídeo explodiu em menos de 2 horas. A primeira a comentar foi uma ex-colega da faculdade. Depois, um professor da USP compartilhou. Em seguida, uma jornalista do jornal Folha Metropolitana entrou em contato. O nome de Salazar virou trending topic no Twitter antes do final do dia. Na sede da Salazar Tech, o caos se instaurava. A assessoria de imprensa entrou em modo de contenção. Declarações misóginas e racistas circulando nas redes. Dizia o e-mail enviado para os executivos. Recomenda-se silêncio e revisão da postura do CEO. Mas Salazar, arrogante como sempre, não achava que precisava se retratar. Ela era só uma garçonete. Disse para os sócios em uma reunião às pressas. Isso morre em 2 dias. É só mais uma querendo fama. Só que não morreu. Jornais nacionais repercutiram. Programas de televisão debateram. Um apresentador popular leu o discurso de Jéssica ao vivo no horário nobre. E, no LinkedIn, dezenas de profissionais negros começaram a contar histórias parecidas, usando a hashtag #WeNãoSouBurro. 3 dias depois, uma carta aberta assinada por 243 funcionários da própria Salazar Tech cobrava uma retratação pública. Nomes de peso. Gente do jurídico, do marketing, do setor de inovação. Todos exigindo que a empresa se posicionasse. Na quarta-feira, as ações da Salazar Tech começaram a cair. Investidores estrangeiros retiraram apoio. Um fundo canadense declarou preocupação ética com a liderança da companhia. E Jéssica estava em casa sentada à mesa com a mãe e a avó, comendo arroz, feijão e couve. O celular vibrava sem parar. Convites para entrevistas. Propostas para falar em eventos. Gente querendo oferecer advogado, agência, até patrocínio. Mas ela recusou tudo. Não quero fama. Quero respeito, dizia a todos. Ela sabia o que queria desde o início. Abrir o escritório de advocacia focado em casos de injúria racial e discriminação no trabalho. E agora, com as doações anônimas que começavam a chegar por uma vaquinha virtual criada por uma ex-aluna dela do cursinho popular, isso finalmente se tornava possível. Enquanto isso, Salazar seguia negando tudo. Disse que foi mal interpretado, que as palavras foram tiradas de contexto. Até tentou gravar um vídeo pedindo desculpas, mas foi ridicularizado. O homem que chamou uma mulher de burra agora diz que é a vítima, escreveu um colunista. No final da semana, a bomba definitiva explodiu. O Ministério Público do Trabalho abriu uma investigação contra a Salazar Tech após denúncias de práticas discriminatórias internas. 4 ex-funcionários entregaram documentos, prints de conversas e gravações que mostravam um ambiente racista e hostil para funcionários negros. O valor das ações despencou. Perdas estimadas em 3,5 bilhões de reais. Investidores pediram a cabeça do CEO. O conselho administrativo se reuniu em caráter de urgência. E numa sexta-feira chuvosa, Antônio Salazar foi afastado da presidência da empresa que fundou. A nota oficial dizia que a decisão foi tomada para preservar a integridade da marca e os valores de diversidade que a empresa busca representar. Ele não deu entrevista. Desapareceu por um tempo, enquanto Jéssica, tranquila, assinava os papéis para alugar uma pequena sala comercial na região central. O nome do escritório? Almeida Infirmo, Advocacia Antirracista. Na porta, uma placa simples preta com letras brancas. Sem ostentação, sem vingança, apenas presença. A placa foi instalada numa manhã de sábado. Chovia fino sobre o centro de São Paulo, mas isso não impediu que a mãe de Jéssica, Dona Ruth,
limpasse cuidadosamente cada canto da entrada com um pano de algodão. Isso aqui não é só uma porta, dizia ela com os olhos marejados. É tudo o que sua avó sonhou. E tudo o que você conquistou sozinha. O escritório ficava em uma sala modesta no 8º andar de um prédio antigo na rua 24 de Maio. Sem luxos, mas com janelas amplas, estantes cheias de livros de direito e uma mesa onde Jéssica trabalhava em silêncio, com a concentração de quem sabia exatamente por que estava ali. Não era para provar nada a ninguém. Era para fazer diferença. Na primeira semana, atendeu 3 pessoas. Um rapaz de 22 anos que havia sido barrado em uma entrevista de emprego após o recrutador perguntar se ele morava em comunidade. Uma mulher de 48 que foi rebaixada de cargo após denunciar um colega por comentários racistas. E uma diarista de Diadema que teve o pagamento negado depois de ser chamada de crioula intrometida por uma patroa em Higienópolis. Jéssica ouvia cada relato com atenção, sem pressa, sem interromper. Às vezes, só a escuta bastava para que as vítimas se sentissem vistas, pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, lá fora, a repercussão do caso com Antônio Salazar continuava viva. Reportagens investigativas descobriram contratos superfaturados, processos engavetados e mais de uma dezena de denúncias feitas por funcionários ao RH da empresa nos últimos 4 anos. Nenhuma havia sido apurada com seriedade. A queda de Salazar expôs um sistema inteiro, mas a mídia, volátil como é, começou a seguir em frente. Novos escândalos tomaram as manchetes. O nome de Jéssica saiu dos trending topics. Os convites para entrevistas diminuíram. E por um momento tudo pareceu voltar ao normal. Foi aí que ela entendeu. O mais difícil não era enfrentar um gigante bilionário. Era continuar lutando quando ninguém mais estava olhando. Em uma tarde quente de fevereiro, Jéssica se sentava à mesa com uma xícara de café pela metade e olhos cansados, revisando um processo quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Pensou em ignorar, mas atendeu. Doutora Jéssica Almeida? Perguntou uma voz masculina pausada. Sim, quem fala? Meu nome é Rafael Moura. Sou advogado da OAB de São Paulo. Estamos organizando um seminário sobre práticas antidiscriminatórias no ambiente corporativo, e seu nome foi indicado por vários colegas. Gostaríamos que a senhora fosse uma das palestrantes principais. Jéssica hesitou. Não porque duvidava da própria capacidade, mas porque sabia o que isso significava. Se expor de novo, sair da tranquilidade de seu escritório, dar rosto à luta. Posso pensar e te retornar amanhã? Claro. Mas com todo respeito, sua presença seria muito mais que simbólica. Seria necessária. Ela desligou e ficou ali, imóvel, pensando. Na manhã seguinte, respondeu com um sim. O evento aconteceria no auditório da Faculdade de Direito da USP. Lotação prevista. 700 pessoas. Entre elas, empresários, advogados, jornalistas, estudantes e representantes de coletivos negros. Uma multidão diversa, mas ainda majoritariamente branca. Jéssica preparou sua fala com cuidado. Não queria espetáculo, nem palavras difíceis. Escreveu no papel o que importava. Como o racismo institucional se disfarça de formalidade. Como a discriminação no Brasil é muitas vezes dita com sorriso no rosto. E como ser negra num espaço de poder ainda gera incômodo. No dia da palestra, usou a mesma calça de alfaiataria preta que comprou para sua formatura. Blusa branca, colar de miçangas que herdou da avó. Sem maquiagem pesada. Sem blindagem. Quando subiu ao palco, os olhos de muitos se arregalaram. Ela começou sem rodeios. Há pouco mais de 2 meses fui chamada de burra por um empresário bilionário enquanto servia água. Ele achou que estava falando com alguém invisível. E estava. Invisível para ele, como tantas outras pessoas neste país. O silêncio foi absoluto. O problema nunca foi só ele. O problema é que durante muitos anos ninguém à mesa disse nada. O problema é que durante décadas fomos ensinados a aguentar caladas, para não perder o emprego, para não criar caso. Ela contou sobre sua trajetória.
Sobre a mãe empregada doméstica, o cursinho noturno, os ônibus lotados até o Butantã, os estágios em escritórios onde não havia uma única mulher negra além dela. O que me trouxe aqui hoje não foi vingança. Foi o desejo de mudar o destino de outras Jéssicas. Porque enquanto existir uma só menina preta sendo chamada de burra por alguém em posição de poder, esse país não vai mudar. Foi aplaudida de pé. Na saída, uma fila se formou. Estudantes queriam abraçá-la. Advogados ofereceram parceria. Uma mulher de terno lilás, olhos marejados, segurou sua mão por tempo demais e disse: "Você falou por mim." Naquela noite, Jéssica voltou para casa em silêncio. Abriu o notebook, respondeu alguns e-mails, depois ficou parada encarando a tela. Não se sentia vitoriosa. Sentia-se útil. E isso era mais do que suficiente. Dias depois, recebeu a visita de uma menina de 16 anos no escritório. Morena, magra, olhos atentos. Chamava-se Yasmin. Morava no Capão Redondo. E queria ser juíza. Descobriu Jéssica pelo Instagram, assistiu seus vídeos e disse: "Minha mãe acha que é besteira, mas depois de ver você, eu decidi que vou tentar." Jéssica a ouviu por 1 hora inteira. No fim, pegou um livro da estante, Introdução ao Estudo do Direito, de Tércio Sampaio Ferraz, e entregou para Yasmin. "Começa por aqui. E nunca mais acredita em quem disser que você é menos do que é." Yasmin saiu sorrindo, com o livro apertado contra o peito. Enquanto isso, no mundo corporativo, o caso Salazar virou referência em cursos internos de compliance. Empresas reformularam seus treinamentos. Algumas, por convicção. Outras, por medo de crise. Mas uma semente havia sido plantada. Uma mulher negra, garçonete e advogada, tinha enfrentado o poder com dignidade. E vencido. E isso, ninguém mais podia apagar. Os meses passaram e, aos poucos, a rotina de Jéssica no escritório se estabilizou. Ela seguia atendendo pessoas que, como ela, tinham vivido a dor de serem diminuídas, ignoradas ou atacadas por causa da cor da pele, da origem ou da posição social. O que impressionava era a constância. A cada semana, novas histórias, novas vozes que se juntavam ao coro silencioso da resistência cotidiana. Num dia de abril, um senhor de 63 anos entrou na sala. Era porteiro de um prédio nos Jardins. Havia mais de 20 anos no mesmo lugar. Com os olhos baixos, explicou que fora demitido após ser acusado, sem provas, de olhar torto para uma moradora branca. Disse que ouviu dela, sem testemunhas. "Seu lugar é na calçada, não me olhando como se fosse gente." Jéssica ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela apenas perguntou: "O senhor quer entrar com uma ação?" Ele hesitou. "Quero, mas mais do que isso, eu queria que ela soubesse que doeu." E foi ali que ela entendeu. Nem sempre as pessoas procuravam justiça pelo dinheiro. Procuravam porque queriam ser tratadas como humanas. Ela preparou o caso com rigor. Documentou cada detalhe, buscou testemunhos, recuperou gravações de câmeras. Quando o processo foi aceito na Justiça do Trabalho, a mídia retomou o interesse. Garçonete que enfrentou bilionário agora representa porteiro contra condomínio de luxo, dizia a manchete de um portal popular. O público voltou os olhos para ela. Mas dessa vez, Jéssica sabia exatamente o que queria dizer. Aceitou uma única entrevista, ao vivo, num canal de jornalismo independente. Chegou cedo ao estúdio, vestida com sobriedade, sem maquiagem. O jornalista começou perguntando sobre o processo, mas logo o assunto virou algo maior. O que mudou na sua vida desde aquele dia no restaurante? Tudo e nada ao mesmo tempo. Tenho um escritório agora. Meu nome ganhou alguma visibilidade. Mas ainda sou a mesma mulher negra que sabe que, se entrar num prédio de luxo sem avisar, provavelmente será barrada na portaria. Então, o que mudou de verdade é que agora eu tenho voz, e mais gente me ouve. E o que você espera daqui para frente? Ela respirou fundo. Que isso não seja sobre mim, que essa atenção não vire idolatria, porque o Brasil tem mania de transformar resistência em espetáculo. Eu não sou exceção.
Sou consequência de um sistema que cansa a gente até o limite. O que eu espero é que mais pessoas tenham coragem de se levantar. E que tenham onde se apoiar quando fizerem isso. O vídeo viralizou. Nos comentários, pessoas contavam histórias parecidas, mandavam mensagens de apoio, pediam orientação. Entre os milhares de comentários, um chamou a atenção de Jéssica. Era de uma usuária chamada Iwalia Mi Ferreira. Eu era gerente de RH numa empresa que recusava sistematicamente candidatos negros. Depois da sua fala, pedi demissão. Hoje trabalho com inclusão e diversidade. Obrigada por me fazer enxergar. Ela ficou olhando para aquela mensagem por longos minutos. Depois a imprimiu e colou na parede, ao lado da mesa. É por isso que vale a pena, pensou. Mas nem tudo era apoio. Em uma manhã de segunda-feira, ao chegar ao prédio, encontrou a porta do escritório pichada. Em letras vermelhas, alguém havia escrito: advogada de vitimismo. Vai trabalhar de verdade. Havia também ovos quebrados no corredor e o trinco da porta danificado. Chamou a polícia. Registrou o boletim de ocorrência. Mas sabia que o sistema raramente leva esse tipo de ameaça a sério, especialmente quando a vítima é uma mulher negra. O que mais a doeu não foi o vandalismo em si, mas a reação de algumas pessoas nas redes. E isso é o que dá mexer com gente grande. Essa mulher quer aparecer às custas dos outros. Mais uma que se faz de vítima para crescer. Jéssica ficou em silêncio por alguns dias. Evitou as redes, evitou entrevistas. Seguiu atendendo os clientes, mas com uma sombra diferente no olhar. Não tinha medo. Tinha cansaço. Numa noite de quarta-feira, estava no escritório finalizando petições quando o interfone tocou. Era o zelador do prédio. Disse que alguém queria falar com ela, uma moça jovem com mochila de escola e uniforme. Jéssica autorizou. A garota entrou tímida. Devia ter uns 14 anos, cabelo trançado, olhar direto. Você é a doutora Jéssica? Sim, posso te ajudar? Eu vi o que fizeram na sua porta. Eu moro aqui perto. E eu queria só dizer que... Não para. Por favor, não para. Porque você é a primeira pessoa que eu vi parecida comigo sendo respeitada por todo mundo. Ela tirou da mochila um desenho. Era uma figura feminina, negra, com uma balança na mão, vestida com o que parecia ser uma toga. Embaixo estava escrito: Doutora Jéssica, a justiça tem cor. Jéssica não conteve as lágrimas. Agradeceu, abraçou a menina e prometeu continuar. A garota sorriu, ajeitou a mochila nas costas e foi embora correndo como se fugisse da própria emoção. Na manhã seguinte, Jéssica convocou uma pequena coletiva em frente ao prédio. Sem glamour, sem carro de som. Apenas ela, de pé com o desenho nas mãos. Picharam minha porta. Tentaram me intimidar. Disseram que eu deveria trabalhar de verdade. Então eu digo, meu trabalho é esse. Fazer com que ninguém mais precise pedir permissão para ser tratado com dignidade. Não vão me calar. Não vão me parar. E se esse escritório incomoda, que incomode. Porque a justiça, quando feita com coragem, não é confortável. É transformadora. Câmeras registraram. O vídeo rodou. A imagem dela segurando o desenho da menina virou capa de jornais, postagem de influenciadores, conversa em escolas e empresas. Dias depois, uma rede de coworking ofereceu uma nova sede, maior, sem custos. Recusou. Disse que aquele prédio, com suas paredes antigas e corredores estreitos, era onde o trabalho dela tinha começado e onde deveria continuar. O que Jéssica não sabia ainda era que, naquele mesmo dia, o Tribunal de Justiça de São Paulo emitiria uma liminar, obrigando a empresa de Salazar a pagar uma indenização de 3,5 bilhões de reais por danos morais coletivos, após denúncia do Ministério Público do Trabalho e de ex-funcionários. Salazar, recluso, tentou apelar. Mas as provas eram incontestáveis. E-mails internos, gravações, reuniões gravadas com frases explícitas. O escárnio havia se tornado prova. O processo do porteiro dos jardins, o Sr. Jonas, também avançava. Com repercussão crescente e apoio de entidades de direitos humanos, o caso se tornaria o primeiro do tipo no Brasil
a ir para julgamento com transmissão pública ao vivo, por decisão da Justiça. Jéssica seria a advogada de defesa. E diante do país inteiro, ela se preparava para mostrar, de novo, que respeito não se implora, se conquista e se defende. O julgamento aconteceu numa manhã de céu limpo e ar seco, no Fórum Trabalhista da Barra Funda. O auditório improvisado estava lotado. Jornalistas, defensores públicos, estudantes de direito, moradores da região onde Jonas havia trabalhado por mais de 2 décadas. Todos queriam ver de perto o que, para muitos, era mais do que um processo. Era um momento de virada. Jonas, de terno azul marinho emprestado e sapatos discretos, sentava-se na primeira fileira, mão sobre o colo, olhos atentos. Ao lado dele, Jéssica organizava os papéis com a calma de quem conhecia cada detalhe daquela história. Não precisava ensaiar. Conhecia a dor daquele homem como quem já carregou a própria. Quando a juíza chamou o caso, o silêncio tomou a sala. A advogada da parte ré, uma mulher fria, de fala precisa e olhar distante, tentou abrir com argumentos técnicos. Ausência de provas materiais, falta de testemunhas diretas, exagero interpretativo da fala ofensiva. Jéssica não rebateu de imediato. Esperou a juíza concluir a fala da defesa e então se levantou. Sem slides, sem discursos decorados. Apenas sua voz. Excelência, senhoras e senhores, o que está em jogo aqui não é uma frase dita num corredor. É o que essa frase representa. Quando uma patroa olha para um homem negro, trabalhador, com mais de 20 anos de serviço, e diz que ele não deveria se comportar como gente, ela não está só ofendendo. Ela está reafirmando uma hierarquia. Um lugar social que muitos ainda acham que nos pertence. O da subserviência silenciosa. A juíza escutava com atenção. Os olhos de Jonas lacrimejavam discretamente. Temos gravações, temos depoimentos, temos histórico de comportamento hostil por parte da empregadora. Mas mesmo se não tivéssemos nada disso, ainda restaria o relato de um homem digno que foi humilhado por ser quem é. E isso, excelência, também é prova. Porque o racismo no Brasil raramente deixa marcas visíveis, mas deixa feridas abertas. A sala ficou imóvel. No fim da audiência, a juíza agradeceu a exposição das partes e disse que o julgamento seria concluído em até 10 dias. Mas antes de encerrar, olhou para Jéssica e para Jonas, e disse: independente do resultado, saibam que hoje, justiça foi feita no campo mais importante, o da escuta. Lá fora, ao deixar o prédio, Jonas foi abraçado por pessoas que nunca tinha visto antes. Jovens, idosos, mulheres, outros porteiros, donas de casa, entregadores. Muitos apenas diziam: obrigado por não abaixar a cabeça. Jéssica voltou ao escritório exausta. Sentou-se em frente à janela, olhando a Avenida São João lá embaixo. Pela primeira vez em muito tempo, deixou as lágrimas escorrerem. Não por tristeza, mas por tudo que precisou engolir ao longo da vida para chegar até ali. Na semana seguinte, a sentença foi divulgada. O condomínio deveria pagar indenização de 280 mil reiras por danos morais. Mas mais do que o valor, a decisão estabeleceu um marco simbólico. A juíza reconheceu de forma explícita a prática de racismo institucional como agravante em relações de trabalho. Jornais estamparam manchetes como: Justiça reconhece racismo em ambiente de trabalho, com base em testemunho e contexto. O nome de Jéssica voltou às redes. Mas desta vez, ela não fez vídeo, não escreveu nenhum texto. Apenas compartilhou a imagem da decisão com a legenda: escutar também é fazer justiça. No mês seguinte, Jéssica foi convidada para falar na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em Brasília. Chegou com a mesma postura de sempre. Firme, mas sem arrogância. Leu depoimentos anônimos de dezenas de pessoas que a haviam procurado nos últimos meses. Relatou casos, mostrou padrões, defendeu a urgência de políticas públicas para combater a exclusão racial no mercado de trabalho. Ao terminar, um deputado branco, do alto de sua poltrona de couro, disse: a senhora está sugerindo que existe um racismo estrutural no Brasil, mesmo com tantas políticas afirmativas? Jéssica respondeu sem alterar o tom:
Não estou sugerindo. Estou afirmando. Porque ser negro no Brasil ainda é ser interrompido, desacreditado, invisibilizado. O racismo não acabou. Só ficou mais educado. Alguns aplaudiram. Outros desviaram o olhar. Mas ninguém saiu ileso daquela fala. Na volta para São Paulo, Jéssica encontrou na caixa de entrada do e-mail uma mensagem inesperada. A Fundação Esperança, uma organização internacional que atua na formação de lideranças negras, a convidava para participar de um programa especial em Genebra, na Suíça. Ela hesitou. Não queria deixar o escritório. Não queria parecer que estava subindo demais. Mas Dona Ruth foi categórica. Vai, minha filha. Vai sim. Você passou a vida inteira esperando ser vista. Agora o mundo está olhando. Não é sobre vaidade. É sobre responsabilidade. Meses depois, já de volta ao Brasil, Jéssica retomava o ritmo no escritório quando, ao fim de uma tarde, o telefone tocou. Era o zelador do prédio. Doutora, tem uma visita aqui. Diz que não agendou, mas que é importante. Um senhor de terno. Disse que se chamava Antônio. O estômago de Jéssica revirou. Minutos depois, a porta se abriu. Era ele, Antônio Salazar. Mais magro, sem o brilho nos olhos, com um olhar cansado e, pela primeira vez, humilde. Eu não vim pedir desculpas. Sei que seria pouco. Vim agradecer, porque, no fim das contas, você me obrigou a enxergar o que eu me recusei a ver por anos. Jéssica ficou em silêncio. Não havia nada que precisasse dizer. Ele continuou. Não sei o que posso fazer para reparar, mas quero oferecer apoio, discretamente, sem meu nome, para o que você estiver construindo. Ela respondeu com calma. Se o senhor quiser ajudar, não precisa me dar dinheiro. Empregue pessoas negras. Pague bem, respeite. Mude sua estrutura. A reparação começa no cotidiano. Ele assentiu, olhou ao redor e, antes de ir embora, deixou um cartão com um número privado. Naquele dia, Jéssica ficou até mais tarde. Passou os olhos nos processos. Respondeu e-mails, arrumou a sala. Antes de sair, apagou as luzes, ficou parada diante da porta e pensou em tudo. A humilhação, o cansaço, as ameaças, os abraços, os olhos da menina com o desenho. Respirou fundo e sussurrou para si mesma. Eu continuo. Se você já foi tratado como inferior, se já te chamaram de burro, de incapaz, se já te fizeram sentir que seu lugar era abaixo, saiba que você não está só e que a sua dor também é história, também é força. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa, porque ainda há muito a ser contado e cada voz importa.